Fala, rapaziadinha, e aí, tudo bom? Cara, tamo aqui pra reagir mais um vídeo aqui. Cara, eu reagi um vídeo do Igor dando a resposta ao Monark ontem. E hoje já solta o vídeo do Monark e reage e debate a polêmica. Caraca, tá tipo assim, reverso, igual o Uno. Tacou a carta de reverso, meu irmão. E contra-atacou, meu irmão. Vamos lá reagir. Vambora. Vamos lá, vamos ver. Esse aqui não é um vídeo resposta, isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui Pausa tentando aí. entender melhor. É claro que é um vídeo resposta. Caralho. Porra, é o nosso lado é o 26 quê, mano? minutos de vídeo, Caralho, rapaziada. não, vídeo Meu Deus. resposta. Não é? É claro, começou mentindo já. Começou bem, vai, vamos lá. O que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e essa é... Ué? eu não pre- Pausa aí. Paga o contrato então, cara. Paga o contrato. Cara, esse cara, mano, tá pretendo falar disso enchendo aqui o saco de do novo, Igor. tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo. O Monark subindo fumaça de vape, eu acho ali, meu amigo, o cara viciado. Tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia... Pausa aí. Eu conheci... Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria pera aí, o é Flow. isso mesmo, é isso mesmo. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar Exatamente, o Igor falou isso mesmo, que tinha dado a ideia, o Monark foi, deu outra ideia, porque o Monark já tinha visto isso lá na gringa e queria trazer isso pro Brasil aí. o crédito falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Esse Monark em 2016, quando eu mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida Que ali, era cara? o Eu tinha os meus canais no YouTube. Essa época eu assistia era muito reconhecido, Igor eu 3K. sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe, tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. Realmente, desculpa aí, eu vou ficar pausando não, mas realmente o Igor, na época que eu assistia, o Igor tinha uma visualização legal. Não era bombado como o David Jones, mas ele tinha visualização maneira, tinha rapaziada que assistia ele, fazia uns conteúdos maneirinhos de jogo. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que... agora não dá mais. Pausa aí. Nossa, Não é que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos curtos de publicidade. Que não deu certo, essa empresa, mas não tava improdutivo, eu tava Tipo fazendo comercial? alguma coisa. É tipo comercial, Ele quis dizer, o Igor quis dizer que não tava dando mais o resultado que ele tinha antes, entendeu? E ele tá explicando exatamente isso, não deu o resultado e tudo mais. comerciais curtos pra internet. De uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha do que as coisas estavam meio ele é muito esquisitas viciado, era esse chegar na Monark, casa dele e cara, a porta fumando, cheia de buraco de soco. solta pelo Quem tava nariz. assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá Pausa. no final de... Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê? Porque eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta. Ih, Dava soco na geladeira quando eu era descontrolado. moleque. Tá ficando Eu sempre feio, tive, né, isso pra é uma ele, coisa até minha agora. mesmo. Quando eu fico irritado, eu dou soco nas coisas. Teu passado te condena saco pra cheio de caralho. areia, rapaz. Cara, isso é um jeito cara meu é de se estressar, alteradão, pô, mano. normal. Caralho.
2018, Muito vai doido, lembrar velho. disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele. Pausa aí rapidinho. Pera aí, rapidinho, vai. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? O O meu do era. Igor. O do Igor, não sei se falar o contrato dele, acho que era uns. Cara, acho que uns $8 mil, mano. Um negócio assim. Caralho, não então lembro. ele tava bem, hein, mano. Não, ele tinha um Dinheiro contrato pra bem. caralho. 8 doleta em 2016, ele tava bem pra Eu caralho. vi o pessoal falando que, tipo, o Igor não investiu, não. Alguém falou aí. O Igor investiu. Não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu pelo menos metade. Um pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu que pagava tal e tudo mais. Mas ele investiu dinheiro no Flow também. E eu também investi de igual. Não, mas então ele tava bem pra caralho. Aí ele vai falar que ele arranjou o contrato pra mim. Na verdade, foi o J. David Jones que arranjou, ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, né? Eles não davam contrato pra qualquer um, né? De qualquer forma. Mas por intermédio do cara. Não foi algo por acaso. Então tem que agradecer, né, meu amigo? Eu fui um dos maiores, se não o maior, criador de vídeo de Minecraft durante um grande tempo Essa na internet. foi a fase em que o Facebook É, abriu mas contrato com um tudo monte de gente, passa. depois meio que Isso, alguns cancelou e tal, porque eu lembro que Isso. abriu pra muita gente. isso. Quando eles estavam querendo bombar a parte de vídeo do Facebook. Isso. E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu sempre dei o crédito que ele ajudou, ele trabalhou. Vocês podem pegar os vídeos que eu falei, eu falo isso. Tu falou que deu a empresa de mão beijada pro cara, mano. Complicado isso. Ele ajudou, ele trabalhou. E, claro, ele tem um mérito de pelo menos Complicado 50% isso. da empresa, assim como eu tenho o meu mérito de 50% da empresa. Certo. Dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Pausa Ou aí. talvez Eu nunca um disse contrato que eu meu, tava relevante pra caralho. Não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. O que o pessoal da internet falou, e ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei, é que eu já tinha uma grande fama naquela época. Eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido. Eu era muito mais conhecido que o Igor, apesar de o Igor não o estava, Monark tipo, mal das tem nome pernas. mesmo. Mas é porque você chegou quando era mato. Chegou quando era mato. O Igor, eu vim saber do Igor por causa dos jogos de... como é que é o nome? GTA, RP? Os piratas lá. É, Se ele chamavam era- Os piratas. Ele era um dos caras que Isso. trabalhava junto com o David Jones. O David Jones tinha vários caras que trabalhavam junto com eles. Um desses caras era o Igor. Mas em questão de relevância na época, eu era muito mais relevante. Mesmo que eu estava numa fase ruim, eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor. Sim, muito mais conhecido que o Igor. Sim. Pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez. Eu pintei a sala. Da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian as caras. Mano, dá pra reparar na cara dele que ele tá sem graça. Não. Volta um takezinho aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Cadê a cara dele? Aqui, ó. Ah, caraca. Não vai focar, não sei se vai focar. Pera aí. Deixa eu voltar um Ele pouquinho. diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez. Eu pintei a inclusive, sala. Da vez que a gente Ó. Olha a cara dele. Cara de incomodado, mano. Cara de... Caraca, talvez eu falei merda. Falei demais. foi buscar eu, ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem inclusive até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia. Sim, eu lembro porque a desse gente tinha episódio. um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei em nada. Bom, pausa. Eu não disse, eu nunca disse que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse, né? Sempre falei que ele trabalhou, ele ajudou. Foi, não sei, tipo, quiserem fazer um corte, aí o pessoal que vai cortar esse vídeo e colocar a parte que fala, não, o Igor trabalhou, ele ajudou. Corte, eu tô vendo o vídeo Eu nunca todo. disse que ele não fez nada. que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente estava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele Bom, tá eu não dizendo que disse tinha isso. nessa época,
Eu não disse época, isso, que eu financei talvez tudo ele sozinho. esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que É a faziam, por fórmula, exemplo, né, vídeos mano? de Você tem que Minecraft. se que reinventar foi, e uma se outra adaptar leva com do o que a YouTube, galera era dos gosta. gamers. Então assim, Ou o Monark apresentar voltou a ser algo que a Monark galera quando vai o Flow deu gostar. certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não Isso fez é uma sozinho, verdade. Não, né? não é que eu voltei Não é a ser. como- Tipo, ó, beleza, eu não tava com. Você voltou a ter uma relevância forte quando o Flow vira o Flow. Com certeza. Eu tava Realmente. no momento da minha carreira que eu estava passando por uma fase de Eu transição. comecei a assistir o Flow por sua causa. Porque eu lembrava do Igor vagamente mas dos a imagem do episódios Monark dos era muito Piratas, forte. que na maioria das vezes era só a voz, né? Não tinha a carinha deles. Uhum. E o Igor também tinha uns vídeos de... King GTA, of Fighters? Isso. Pode crer. Ah, tem que falar. Eu não sou tão fã de Tem King of Fighter, mas ele aparecia na minha timeline. E ele joga bem jogo de luta. Já pra caralho. Já você, eu tinha a lembrança de você ser do Minecraft, de você ser do videogame. Eu nem certo. peguei essa Fátima época, Bernardes, mano. tal. Eu Monark era bem fazia conhecido. Mas vídeo. aí, tipo assim, eu comecei Olha a ele, assistir cara, o Flow porque muito eu vi como novo. se fosse você mais velho. Pô, a carinha do Pode cara crer. Vamos também, dizer assim, mano. tipo, a minha... Pô, Foi a minha visão de criançada caralho, devia mano. Esse amar maluco esse cara. envelheceu e tá com as Carinha ideias legais. de Tipo, gordinho, mais ou menos isso, fica tá sentado ligado? na Não, cadeira legal. toda. Sim, tipo, claro, o Flow foi um boom de Jogando relevância pra videogame. mim, com certeza O pro que Igor. chegou pra mim foi o Ideias Radicais e o Léo. Tá ligado? O Léo ainda foi em Curitiba ainda, né? O Léo não foi já aqui em São O Paulo. engenheiro Léo? É. Acho que foi, sim. O Léo acho que foi em Curitiba também. Que é amigo meu. É. É, conhecido meu, tá? Ele me ajudou. O Léo, inclusive, me ajudou na época do Console Jogos Brasil. Ele deu uma força pro meu vídeo e me ajudou a bombar os vídeos de Minecraft. Como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Eita. A construção Agora foi ele vai em ficar conjunto. sentido Então aí. pausa aí. Narrativa que- Veja, eu não destruí tudo, entendeu? Teve uma crise que não foi causada... Tipo, beleza, foi causada por mim, mas aí o cara ignora que foi causada porque eu era polêmico, certo? Uhum. E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das Por minhas causa polêmicas. das polêmicas. Eu sou testemunha viva disso, porque eu reagi a várias. Sim, Eu reagi então, às várias. aí, tipo, Que tu o não- Flow que não foi surfa você? e Como é que cresce não foi por você? causa de uma parada, quando essa mesma parada... Cara, beleza, você ajudou pra caramba, mas meu amigo, tu falou merda, então praticamente afundou o barco. parada causa um problema, eu destruí o Flow? Não destruiu tanto que ele tá aí, né? Tipo, claro, mas ele vai deve explicar ter, agora junto com a o que equipe ele lá, fez. né? Que ele herdou a equipe, Uhum. toda uma estrutura que E nós errou, construímos e juntos. herdou as contas também. Como a gente já conversou, É. a gente já conversado, não sei como é que vai E sair no corte. aqui. acho que é o cara Mas que eu- tá entrevistando ele, não sei, tá falando as verdades ali na cara dele. A gente já tinha falado sobre isso, porque a máquina Não Flow dá ficou adianta muito ver grande. só uma, Sim, uma Ficou via da muito estrada grande não, e só filho. tinha uma Tem entrada duas de vias nisso gasolina, aí. que é a gasolina das polêmicas do Monark. Sim, sim. Mas Entendeu? muito porque ficou muito grande a máquina foi por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista desenfreado, né? Uhum. Mas ele ficou com a credibilidade, ele tinha o nome Flow, né? As pessoas queriam ir lá, né? Já tinha, tipo, não é como se tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. O Flow passou por um momento difícil. Passou por um momento difícil. Mas destruído, não foi destruído. Eles tinham a casa, tinham os equipamentos, tinham toda uma equipe meu trabalhando, filho, mas um é monte de complicado podcast, se erguer a depois empresa de um de baque vinho, desse. a agência, um monte de contato, Então não destruiu o Flow. Teve um problema, teve momentaneamente assume o não erro, foi- é melhor Não, talvez assumir, o que ele cara. tá falando de destruir seria destruir a parceria. Ele não destruiu você não destrói o Flow. ele tá Talvez falando ele como esteja- se eu tivesse destruído o Então, Flow. eu tenho a impressão de que ele tá falando de destruir a parceria. Ó, criamos uma coisa Vai, deixa juntos o vídeo aqui e o rolar, Monark foi lá e vambora. destruiu a parceria. Eu não destruí a parceria, eu tava fazendo o que eu sempre fiz. Eu não mudei. Eu continuei do mesmo jeito que eu sempre fui. fez sozinho. Mas destruiu. né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Então, não Tem destruí também tudo. Isso é mentira. a narrativa que a gente teria criado com o estúdio um que tinha na esquema época. pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Do Twitter, iFood. lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark,
Vai tomar no cu, cara. Vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Isso é Inclusive, verdade. Ele voltou Isso é verdade. aqui no Aí, ó. programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu. Ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow. Aquele foi muito vacilo. Cara, o Igor você fala vê, muito gente. bem. O Igor fala bem. Aí quando Aquele foi vacilo. Não adianta. foi porque ele é um militante Porque israelense, né? aquele vídeo, e o André é um cara inteligente pra caralho. O André sabe que você não fez o que fez. O que ele falou que, tipo, praticamente ele disse que você fez. É. Então não era pra ter sido um vídeo de comida de rabo no Monark, porque foi aquilo, tá ligado? Foi. Aquele era pra ter sido um vídeo de tipo assim, Monark, não é legal você falar sobre isso por causa disso, disso, porque pode trazer isso, porque a história é assim, assado. Mas não foi isso que rolou. Eu assisti esse vídeo. Aquele foi o vídeo de tipo, traga o Monark Vamos aqui, enterrar. vamos bater no Monark aqui, tá ligado? Exato. E Isso não foi legal. foi. E quando eu Não. falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais, era eles uma galera, tipo a Globo, uma agência de inteligência, um monte de gente, os esquerdistas, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles, entendeu? Não, cara, mas não é assim, cara. O cara foi banido do YouTube. Aí por causa dele, todo mundo tem que pagar. Mano, não é só o Igor e Monark no Flow, não, cara. Tem uma equipe ali, pessoas que trabalham ali e esperam ganhar o dinheiro pra sustentar a casa, a família, rapaziada. Isso não é brincadeira não, rapaziada. Então, eu acho que o Monark tinha que se colocar no lugar das pessoas. Falar, cara, realmente, não tem como ficar aqui porque eu vou acabar atrasando o lado de outras pessoas, não é só do Igor. Se o Igor resolve também se atrelar ao Monark, ia afundar tudo. A grande verdade é essa. Ia afundar quem depende do emprego, ia afundar o cameraman, ia afundar todo mundo ali, cara. A grande verdade é essa. É isso que ele fez, entendeu? Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. O que eu acho é, ele cedeu à pressão e se uniu aos meus inimigos pra... Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. Não, eu não nego. E que ela já vinha, é uma onda que já vinha, mas chegou de tsunami. Veja, eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? Uhum. O que me deixou puto, que me veio fazer, eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde, entendeu? O que eu acho... Mas acabou falando muita besteira. Eu acho que se é o problema pra cumprir o contrato, e o pior é que o Igor vai falar disso. Quero ver como é que vai ser. Pera aí, vamos deixar eu rolar. Achei filha da putagem, e é uma filha da putagem. Sim. Mano, Não o tá pagando, Monark Porra. demonstra ser um cara descontrolado. A grande Chegou verdade é a uma essa. conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui. Existia um que naquele complô pra dia tirar eu do Flow. Que existia um complô. Entendeu? E o Igor cedeu a esse complô. Esse é o fato. o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. O que tá acontecendo com o Cazé agora. Não, bem pior, bem pior. Não, sim, mas Não, bem tipo, pior, não. a Não se compara, orquestração não. é Cazé meio tá parecida com o que tá tranquilo acontecendo E é com o Cazé. uma orquestração organizada É, organizada. pela militância corporativa. Que queriam me destruir. Tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Essa que é a verdade. Então, pausa. É uma verdade. Tipo, acabou o Flow nessa estrutura gigante, certo? E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito, e isso aconteceu. O Igor tava envolvido não é só nesse questão de político oposição, não, cara. Nazismo é uma coisa, meu irmão, que você não tem como apoiar, nem partido, nem nada. Eles querem fazer mal a uma determinada população, cara. Isso é loucura, mano. Não tem como apoiar nada que vai afetar a sociedade de forma maligna.
cancelamento? Não, mas ele cedeu pra esses Doideira, isso caras, é entendeu? doideira. Assim como eu também Loucura. cedi. Vamos ser 100% honesto? Você também cedeu. Cedi porque eu queria também proteger a empresa e deixar que eles tivessem uma chance de sobrevivência. Finalmente. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Aqui a gente E tá outra falando coisa de que me uma- deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato, assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí, Cara, eu Monark, conversei com o aí, advogado... aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Ah, beleza. Eu tá assinei ligado? porque eu quis. Você assinou porque você quis. Ah, certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora. Não Eu é um prefiro contrato pensar, eu justo, prefiro olhar entendeu? do ponto de vista do seguinte: é o contrato que o Igor fez naquele Não foi nem momento o em que Igor tava que fez. fudido. Não foi o Igor que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, Ele assinou, também leu, concordou. ele também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. Tá ligado? Ou seja, tô dizendo assim, desceu tanto a coisa, que é isso. No final das contas, uma empresa que vale 100 milhões, como você Mas disse, um contrato sem você tá saindo com 10 milhões para receber parcelado num juros em que você vai sem perder juros. metade da... É. Então, num juros que não existe, Não, que mas você esse vai negócio perder Eu metade. conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte, você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a pressão Entendeu? que eu tava também, né? Ah, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele, de um lado, tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano. Ele era o belo do Soweto ali, tá ligado? Naquele momento o Monark sai e, mano, eu sei, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark calou fulano, Monark não sei o que ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... Ninguém assistia, tá ligado? Sim, a Ou verdade- seja, você era o vocalista. Eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações do Flow e nossa. Sim. Então, quando você sai, você deixa a coisa não só no preju de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, tá ligado? Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, Sim. de todo mundo ser considerado monarque, tá ligado? E o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele cuzão, momento, Isso. tá ligado? Mas naquele momento específico, entendeu? Ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega e diz assim, ô Monark, na moral, naquela época ali também tava foda. É uma aposta que eu ia ter que tirar o dinheiro do meu bolso, que eu guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou o Talks, você também tirou do seu bolso, do dinheiro que você tinha. Você ele não pegou tirou do dinheiro emprestado do... com a galera. Mas ele, sim. Entendeu? Olha, Piorou, se ele pegou emprestado, piorou, cara. não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. sim. Eu nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e Uhum. tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, isso aí tá errado pra E caralho. aí, não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí entendeu? tomara que ele explique, né? Eu quero ouvir chegar nessa parte aí. Decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, o que pausa. Não sobrava- acabou, não é assim. Acabou, Monark. Não, Uma empresa que perde o patrocínio, perde a Mas tem monetização. toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza, você acha que o Flow conseguiu vai chamar entrar- presidenciável logo após, que não foi Não, do não na- foi logo após, Monark. Foi logo, Pera foi aí, no mano. mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de Mas reformulação. beleza, que mas você acha que... o Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou ligado? algo que existia, certo? Sim, transformou algo que Tipo, existia. você não pode... Só porque perdeu os O que o patrocínios, Monark tá querendo se engrandecer aqui, que deixou os equipamentos pra eles. É isso. não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas E não- só Deus mas sabe você se ia Mas ter aí de você volta. tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só quem Não, importa, não, Monark. nada a ver, cara. Nada a ver. Monark é uma empresa, é o Cara, CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se Pera aí, fuderam deixa eu quando falar, viraram deixa eu falar. CNPJ. Não, deixa eu falar. Cara, ó, não é só isso. Não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. Toda uma construção histórica. Uhum. Tipo, a relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante, entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais?
Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Mas foi por isso que eu Eles perderam você, Monark. É essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? A Esse homem equipe- quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, Ele cara. veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe? Não vale de nada ter equipe, ter os estúdios prontos, Então, mas esse ter povo... uma esse... rede de mas o contato. povo Não vai vale pagar, nada. Mark, Esse povo é funcionário. Mas veja... Esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia Mas 20. aí, beleza, aí você tá pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na parte de todos os contatos com o Flow. O nome do Flow é gigantesco até hoje. Gigantesco até E você acha hoje. que isso não é por causa do Caraca, que o era Monark, construído? você queimou Então, aí, cara. mas é isso que eu claro quero que dizer. era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Mas o acabar financeiramente Não, é quase ele a fala morte que da acabou de empresa, tudo. Monark. Não é quase a Quantas morte da empresas não morreram que tinham uma relevância da porra, morreram por causa da morte financeira da empresa. Mas veja, Verdade, Quando foi a última vez que verdade. tu comprou um filme pra sua máquina Kodak? mas cara, Viu? E olha a relevância de uma Kodak. mas existe uma relevância ainda do Flow. Nossa, não esse existe? cara Não, tá igual o Tramontina, Flow nem se corta compara seco. com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas Cê é tinha, louco? não tinha? Ele não herdou uma relevância? Herdou uma relevância, mas ele teve que fazer uma como é que se diz? Ele praticamente modificou o Flow todo. O Flow hoje é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra ligado? modificar, entendeu? Certo? Ah, sim. Você tinha algo pra Tinha modificar. algo pra modificar, não é como se esse algo acabou. Não é como se ele tivesse criado algo do zero. Mas na minha opinião, o único algo que você tinha, no caso do Igor, era o fato de que ele aparecia junto com você, mas Pô, ele quase não abria cara, a boca. você tem um canal com algoritmo, com na mente de milhões de pessoas que o Flow existe, com 1 bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas e o com a Flow- relevância, mas o Flow porque tinha as um pessoas hate ainda queriam, absurdo, mas Monark. eles ainda queriam ir no Flow. Tanto que ele conseguiu Não, um monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele, Houve uma pra ele gra- conseguir esses. Ele, Cara, deixa eu ele fa- teve de- que tirar você, Monark. Deixa eu falar, mano. Deixa Ah. eu falar. Eu tenho que falar. É importante pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles hoje. Tá muito adrilles, Tô cara. muito Tá muito adrilles. adrilles. Tipo, existia toda uma relevância. Tanto que o Rafa. É, realmente aí o Monark tem que falar mesmo e tudo mais. Mas o cara também tem que falar também. Fez uma Não é campanha. passar pano pro Sim. Monark, O Flow não. era nacionalmente conhecido. Nacionalmente conhecido. Não é como se ele não tivesse ficado com nada. Ele coloca como se ele tivesse começado do zero a parada. Como se tivesse nada. Quase lá, hein? Ah, para, cara. Como Quase que lá. quase lá? Quase não, lá. para, você tá maluco, mano. Você tá maluco. É que você tá tirando da equação o fato Não. de que você saiu, Monark. Cara, Você sair foi uma pancada não, mas muito também forte. não foi uma cara. Eles tinham um monte de programa, Eles tinham agência, tinha empresa de vinho, entendeu? Tinha a equipe já estruturada. Uma coisa é ter equipe estruturada. Você tem um trabalho de construção que tá pronto, cara. Ah, sei lá, velho. Ah, para, cara. Você tá Eu assisti viajando. os primeiros episódios, mano, era ridiculamente inferior, velho. Não, cara, mas não tem a ver E isso. você, quando monta o Monark Talks, a sua audiência foi a prova disso. Mas ele A sua tinha... audiência tão grande no Monark Talks foi tipo tapa na cara de dizer assim, caralho, essa porra só funcionava por causa do Monark. Não, cara, continuou funcionando o Flow. Não, porque sim, você acha mas- que se o Igor tivesse criado podcast do zero, sem a marca Flow, sem toda a Não, equipe... não. E ele ia estar na... Mas como eu teria disse, conseguido ele reconstruir. era o segunda voz, Monark. Mas beleza, ele tinha... Ele era o segunda voz que agora tava comandando, tendo que pagar os músicos, tendo que pagar o show, tendo cara, que pagar Alessandro, tudo. mas ele tinha algo pra reconstruir, cara. Ele tinha algo pra... Ele não começou do zero. Já tinha o estúdio pronto, o cenário, a lembrança das pessoas, lembrança. a rede de Mas contatos. essa pesou, lembrança isso aí também pesou, cobra. nada. Essa Mas- lembrança também Mas cobra. isso traz audiência, Não é tudo, cara. igual ele falou do Traz da audiência. Kodak. O fato dele ter o acesso a 1 bilhão de convidados, se fosse um podcast do zero que ninguém conhece, você acha que ele ia conseguir os convidados não que ele ia conseguia? Nenhum. Não ia, cara. Mas você concorda que também ele só conseguiu trazer esse Cara, monte de ele nem convidado vai porque terminar ele de reagir. praticamente teve que apagar a sua existência e dizer assim a todo vento, a toda hora, de o Monark pensa uma coisa e eu penso uma coisa totalmente diferente, eu sou diferente, o Flow é diferente, todo mundo é diferente, é só o Monark, é só o Monark. Ele Então, praticamente fez isso. Então, ele teve que me jogar pros leões. Exato. E pisar na minha e isso cabeça. fez com que também continuasse trazendo gente. Beleza, mas isso, tipo, isso só prova que existia uma comunidade com qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Então, Sim. ele destruiu o Flow, destruiu nada. Existia muita coisa ainda. Ainda era o programa mais relevante do Brasil, cara. E destruiu o Flow? Não, eu destruí o Flow financeiramente. E eu não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa e uma militância política, tá ligado? Do qual você não quis se dobrar. Qual eu não quis me dobrar É. e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow, não destruiu o Flow. Ele ainda tinha muita coisa. Tudo que ele tá, todo esse cenário que ele tá aí atrás,
toda a equipe que tá junto com ele tinha na época que eu construí junto com ele, pô. Então vai Sim. dizer que ele não herdou porra nenhuma? Não herdou nada? Não tô falando que ele não Começou herdou do zero? nada. Ele não começa do zero, mas começa bem baixo. Não, começa com uma crise. Sim, ele começa com uma puta crise. Beleza, ele tem o mérito dele de ter conseguido Esse homem fazer teve que um se manejo renovar. de crise. Você fez mancada com esse cara e você sabe que o Igor que fez mancada com você não é. Acaba o vídeo aqui. Cara, que doideira. Que loucura. O vídeo, eles não reagiram todo o vídeo aqui. Tá aqui, tem um corte aqui do canal e tudo mais. Não vou reagir tudo, sinceramente, já vi, eu acho suficiente. Cara, é muita loucura, muita merda no ventilador. E, cara, não sei onde isso vai parar, mas eu acho que o Monark vai baixar a bola, isso aí vai ser resolvido e vida que segue, tá ligado, rapaziada? Mas, sinceramente, o Monark, ele saiu por baixo mesmo. Não ficou legal pra ele, não. Ainda mais ele reagindo, o Igor lá. Agora o Igor vai ter muito mais razão aí, entendeu? E o convidado também até viu isso. Esse cara aqui. Então, sinceramente, é doideira. É muita loucura, mas é isso, rapaziada.